Seja bem-vindo ao canal Teologia Aprenda Mais. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe nossos vídeos. Estamos aqui a gravar mais um vídeo, um tema com a doutrina, mais uma doutrina que faz parte da teologia sistemática, antropologia, a doutrina do homem, a origem do homem. Vamos colocar tipos de teorias evolucionistas, que defendem que o homem veio de determinada origem, de um protoplasma, de uma geleia, de um grande Big Bang, etc. na formação. Vamos ver. A evolução ateísta vê a geração espontânea como a causa original, que o homem espontaneamente foi se evoluindo. A evolução teísta vê o poder divino como a causa original e a força diretriz. Assim, ambas podem incluir vários acidentes, seleção natural, transmissibilidade de características adquiridas. Vamos colocar. Tem a evolução ateísta de Charles Darwin, que fala do chamado elo perdido até hoje, procura esse elo, nunca encontraram, tá? Então fala que a questão da origem das espécies, que foi se evoluindo até para chegar ao homem moderno. Então dentro do evolucionismo tem o chamado macroevolucionismo, que fala que uma espécie se transforma em outra espécie, Um gato se transforma num cachorro, o cachorro se transforma num cavalo e assim vai até chegar ao homem, dentro lá dos anfíbios, daqueles invertebrados para os vertebrados, para aqueles unicelulares para os pluricelulares, até se formar o homem moderno com toda a estrutura intelectual e tudo mais. É o chamado macroevolucionismo, que nós não concordamos. A evolução acontece dentro das espécies. E tem também o chamado microevolução, até que nós concordamos com a microevolução, que a evolução acontece não dentro das espécies, mas entre as espécies, É a questão do reino felino, reino animal e etc, que vão acontecendo aquelas pequenas mudanças que faz parte dentro das raças, dentro da biologia, dentro da genética de cada espécie, mas não se transforma de uma espécie para outra espécie. De um galo se transforma num cachorro, isso não acontece na micro, mas sim na macro, como defende o evolucionismo. E aí tem a chamada, o evolucionismo teísta, de Charles Chardin, que defende que a questão de Deus criou o homem, mas foi evoluindo de outras coisas a mais no decorrer para até chegar a esse homem moderno. Essa que é a defesa, Outra questão, nós temos aqui outro argumento, o criacionismo, a evidência da revelação bíblica, a extensão da evidência. Embora a Bíblia não seja um livro de ciência, nem sempre que menciona um fato científico registra sem erro. A autoridade da evidência, tudo que a Bíblia apresenta como verdade tem autoridade divina. O criacionismo fala que o homem foi criado por Deus. Os fatos da evidência, bará, é usado em Gênesis, Deus, ex nihilo, Deus cria do nada. A palavra dia é usada em relação ao nosso atual período de 24 horas ou não, e é usada também para períodos de mais longos tempos. A criação é apresentada como fato histórico em muitos lugares da Escritura. Êxodo capítulo 20, Salmo 8, Mateus 19. O começo do primeiro dia começou em Gênesis 1 e 3, versículo 2 pode desenvolver um enorme período de tempo. As eras geológicas também, para alguns, defendem que o dia da criação pode ser dias de 24 horas, era geológica, dias indeterminados. Dentro dessa questão, para quem defende as eras geológicas, pode ter ocorrido devido a uma catástrofe relacionada ou não àquela de Satanás, depois da criação inicial, pode ter sido causada pelo dilúvio. A parte material do homem, a parte material. A sua criação, suas designações, o homem tem um corpo, tem carne, e Gálatas 2 e 20, onde é sinônimo de corpo. Carne às vezes significa a pessoa como um todo, 1 Pedro 1 e 24. Às vezes a natureza é pecaminosa, isso vai depender do contexto. Romanos 7 e 8, o corpo de humilhação, Filipenses 3 e 21, vaso de barro, 2 Coríntios 4 e 11, templo do Espírito Santo, 1 Coríntios 6 e 19. Seu futuro, todos os homens serão ressuscitados dos mortos, João 5, 28 e 29. Os não remidos serão ressuscitados para uma existência eterna ao lago de fogo, Apocalipse capítulo 20, versículo 12 e 13. Os remidos vão para o céu, nessas duas ressurreições. A parte material do homem, alma e espírito, o homem é um ser biforme, ele tem duas formas materiais, tem duas formas. Uma forma imaterial, que é o espírito e a alma, e a forma material, que é o corpo. Sua origem, Gênesis 2 e 7. Suas características, imagem e semelhança de Deus. O estado original de Adão era de santidade recebida, mas não confirmada. Ele perdeu esse estado com a queda, mas o homem ainda resta vestígio da imagem e semelhança de Deus, ainda que seja manchada, mas ele tem a imagem de Deus. A transmissão da parte material do homem, a primeira teoria da pré-existência. As almas de todos os homens foram criadas por Deus no início do universo e são individualmente encerradas em seus corpos. Isso é a teoria da pré-existência da alma defendida por Origem.
A outra questão, o criacionismo. A alma do homem é criada por Deus quando o seu corpo nasce, né? Ezequiel, capítulo, não, Zacarias 12:1. É a defesa principal. A outra teoria é o traducianismo. A alma é transmitida por gerações naturais, tal como o corpo, na hora da concepção original e outras coisas, de lá é transmitida. As facetas da parte material do homem, a alma de respeito à vida pessoal, o indivíduo, tem emoções, guerreia contra as paixões da carne. O espírito, esse termo é relacionado aos aspectos mais elevados do homem, Romanos 8:16. Então a parte, o nosso corpo, o nosso contato que temos aqui com o nosso mundo físico, a alma se expressa suas emoções, seu intelecto, a sua parte com o corpo, né? O corpo sem a alma, seu espírito é inerte, né? O espírito é a nossa parte religiosa, onde que o Espírito Santo de Deus habita no nosso espírito. É por isso que fala que o Espírito de Deus comunica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, onde que é a sede de Deus em nós? É no nosso espírito, que é a parte religiosa. E outra questão também que nós vamos analisar também, embora a distinção entre alma e espírito, ambos são faces da parte material do homem, né? O coração. O coração é o conceito mais amplo de todas as facetas da parte material do homem. É a sede da vida intelectual, emoção, volitiva, né? A parte, figura de linguagem, espiritual do homem. A consciência é uma testemunha interior que é afetada pela queda, mas que, apesar disso, pode ser um guia seguro ocasional. A nossa consciência aprova e desaprova o que fazemos de errado ou certo. Ela é a lei moral de Deus em nós. A mente é aquela faceta natural e material do homem na qual está centralizado o entendimento. A mente foi afetada pela queda, mas pode ser renovada em Cristo, ter a mente de Cristo. A carne, quando o termo carne significa natureza pecaminosa, refere também a um aspecto da natureza material do homem. É completamente corrupta e não pode ser renovada, mas será erradicada na morte, né? Então nós temos que analisar. Quando fala de carne, né, a palavra sarx, no grego, né? A palavra soma significa corpo. Quando fala de sarx, nós temos que entender pelo contexto. Que foi no capítulo 7, está falando da velha natureza humana, a natureza adâmica, né? Mas a carne também pode ser esse tecido dessa carcaça do nosso arcabouço, que é o osso, nosso tecido, a pele, né? Dependendo do contexto, ou pode se referir ao corpo no sentido completo da palavra. A queda do homem, atitudes para com Gênesis 3:1. Do ponto de vista liberal, na teologia liberal se trata de uma lenda, a queda do homem, um quadro geral de religião e moral à luz de um período posterior. Do ponto de vista da teologia da neo-ortodoxia, ele chama de mito, história primitiva, supra-história ou mito verdadeiro, né? Os bartianos consideram o relato não histórico, mas sua realidade espiritual é verdadeira. Verdade sem fato, se isso for possível. A prova. A proibição de comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal era, em última instância, uma prova de obediência à vontade revelada de Deus. Certamente não era apenas uma questão de dieta adequada. Não. A queda, em primeiro lugar, Satanás tentou fazer com que Eva duvidar da bondade de Deus, porque lhe vedara acesso à árvore da vida. Depois Satanás ofereceu a Eva um plano substituto que permitiria comer do fruto sem sofrer a penalidade. Eles queriam ser Deus. Satanás já era o pecado de Satanás, queria ser Deus. Agora o pecado de nossos primeiros pais, Adão e Eva, que são os cabeças federais, né, os cabeças federais da raça humana, né, eles queriam ser Deus também. O desejo do ser humano também queria ser Deus, dentro da religião da serpente. As personalidades sobre a serpente, sobre Satanás. A inimizade entre a horte do mal e a descendência da mulher. Satanás teria permissão de infligir a Cristo uma ferida dolorosa, mas não fatal, calcanhar. Satanás receberia uma ferida fatal, a cabeça, seria pisar na cabeça. Sobre Eva e as mulheres, dor na concepção. Submissão ao marido, sobre Adão e os seus homens, a maldição sobre o solo. Cansaço e fadiga no trabalho. São essas que são o juízo de Deus. Sobre a raça humana, a comunhão com Deus quebrada, a morte física e a expulsão do jardim do Éden. Vamos analisar, que eu vou até colocar o seguinte, a diferença, porque Adão teve perdão, teve oportunidade de perdão e Satanás não. Porque, em primeiro lugar, Satanás, o pecado de Satanás nasceu no coração dele, nasceu no interior. Então no mundo espiritual não há perdão, subentende dessa maneira, no mundo espiritual não há perdão. Então Satanás não teve um agente externo que o tentou, a tentação nasceu no próprio coração dele. Agora a diferença de Adão e Eva, eles tiveram um tentador externo que foi Satanás. A diferença foi essa, do diabo nasceu no coração dele, de pecar, ele mesmo gerou isso. No de Adão foi gerado, mas foi tentado por um agente externo que foi o diabo. Para o mundo espiritual não há perdão. Morreu, se segue ao juízo. Para o mundo humano, social, físico, ainda há perdão,
porque Cristo veio morrer em nosso lugar, se nós ainda pecadores. Isso prova o amor de Deus para conosco. E tem um texto áureo da Bíblia, João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E quero terminar isso aqui lá em Hamartiologia, né? A doutrina do pecado, que eu vou relatar mais sobre algumas questões aí. Shalom.